Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina em Apocalipse, no capítulo 3, ele nos diz que sendo Pai, através do Filho, ele é aquele que nos exorta, porque o Pai que ama o Filho, ele corrige, assim como ele exorta. Eis que bato, se alguém abrir a porta, entrarei. Assim, aquele que tem o coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E ele nos ensina: abandonai antes as vossas diferenças, as vossas indiferenças em relação às coisas de Deus. Assim como aquele que anuncia, ele anuncia pelo Espírito. E aquele que ouve e tem interesse, ele ama a exortação daquele que nos fala. Assim, todas as vezes quando ligo o celular, antes oro ao Senhor e peço que não seja palavra meramente humana, e que Ele me use com graça e com sabedoria. Assim como sempre estou a ouvir novamente a mensagem e examinar a mim mesmo a ponto de não ser reprovado. Porque nós temos que examinar. A palavra é algo que nós temos que ter atenção, zelo. Aquilo que, se estamos sendo cumpridores, serve de alerta para não retrocedermos. E se tiver algum ponto que seja necessária a correção, que a gente peça perdão ao Senhor e nos corrija, para que não continuamos a tropeçar na sua verdade. Assim como melhor aqueles que usam da franqueza e da sinceridade para com através do seu espírito, do que os lábios bajuladores e falsos, daqueles que na verdade a palavra diz: tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usai sempre aquilo que é para edificação individual e mutualmente, para que o corpo de Cristo, nós sendo membros dos membros, interligados uns aos outros, venham alcançar as regiões celestiais, e para que os dias vão bens e longos nessa terra. Por isso, aqueles que estão alinhados segundo aquele que é do alto, não há, a palavra diz que ainda que haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos, mas aqueles que estão alinhados num só propósito, não há divergência, e tampouco podem se afastar, se o amor de Cristo, ao invés de afastar, está sempre a nos unir. Por isso, estais bem atento, porque aquele que é segundo o seu espírito, ele jamais vai deixar de falar aquilo que o seu espírito está nos orientando a dizer, porque a palavra diz que é melhor a exortação franca e sincera, e ai daquele que o Senhor peça que diga algo e aquele que é utilizado por ele não diga. Assim como ai daquele que acrescenta algo nesta profecia, assim como retira. Há consequências. Por isso, nós sempre usamos da exortação franca e sincera, e aquilo que o Senhor está a dizer
jamais negamos, mas antes dispomos, estamos dispostos constantemente a anunciar aquilo que Ele está a dizer, porque jamais nada vai nos afastar do objetivo de Cristo, e aqueles que exortam são os que amam, e aqueles que são filhos por adoção em Cristo amam a exortação franca e sincera, muito melhor que os beijos dos traidores. A palavra diz que há o ósculo santo, que é o beijo daqueles que o Senhor conhece a sinceridade. Assim como sabemos também daquele que o próprio Jesus disse: Judas, me traístes por um beijo? Por isso ficai atentos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.